Charlie Munger, lendário e histórico sócio de Warren Buffett, portanto, um dos maiores e melhores investidores do mundo, morreu essa semana aos 99 anos. Faço aqui a minha singela e breve homenagem a uma pessoa que nos deixou diversos ensinamentos. Separei aqui 10 dos principais em que ele considerava importante para termos êxito na vida. E aqui não falamos apenas de êxito financeiro ou investidor, mas sim um êxito na vida e, como consequência, o investidor é um desses pilares que levaria de sucesso na sua vida. Portanto, por ter sido tão inspirador, acho super nobre fazermos homenagens a este, que foi realmente inspirador para todos nós. Pois bem, conselho número 1. Entenda o mundo com flexibilidade, sem dogmatismo. Ele dizia que ele não era regrado em nenhuma disciplina, mas que ele buscava sempre conhecer o máximo possível de todas as disciplinas, uma vez que ele sabia que todas elas poderiam ser úteis na sua vida para compreender a realidade à nossa volta. Sabemos que o mundo, o conhecimento nesse mundo é cada vez mais disperso. Nós não sabemos o que acontecerá ou o que a gente vai querer daqui a um segundo. Portanto, quanto mais modelos mentais nós tivermos na nossa cabeça e conhecendo profundamente, mais fácil de compreendermos aquilo que nos rodeia de uma maneira, digamos, mais saudável, uma maneira menos envolvida com o nosso emocional. Portanto, conhecer a fundo do máximo que você puder, do maior número de disciplinas possíveis. Um exemplo disso é o quanto eu falo, por exemplo, quanto é importante na minha área, investimentos, economia, conhecer o comportamento humano. Portanto, conhecer filosofia, comportamento humano, história, torna muito mais fácil a compreensão de um momento. E é justamente isso que ele falava. Quanto mais modelos mentais, mais fácil de compreendermos a realidade à nossa volta. E para isso, ele deixou uma frase importante, abre aspas. A realidade é que você não sabe nada se apenas lembra de fatos isolados e procura encaixá-los a golpe nessa realidade. Se os fatos não integram uma teoria mais ampla, esses fatos não terão utilidade. Você deve dispor de modelos na sua cabeça para ordenar sua experiência e dispor de múltiplos modelos. Porque se apenas usa um ou dois modelos mentais para compreender o mundo, a tendência é torturar a realidade até que essa se ajuste a seu modelo, ou ao menos até que você ache que se ajusta ao seu modelo. Portanto, fica aqui um tremendo de um ensinamento em que a gente deve, com toda a disciplina, buscar conhecer o máximo possível, obviamente, se temos como objetivo alcançar o êxito num ponto da nossa vida. Conselho número 2, fique mais sábio a cada dia. Quanto maior o número de modelos mentais tenhamos à nossa disposição na nossa cabeça, mais a gente adquire conhecimento e, portanto, mais refinado as nossas interpretações mentais. Não sabemos, com esses modelos, todos a mais profundidade possível, mas vamos aprimorando a cada dia. E, portanto, a cada momento que passa, a gente deve ir buscando ser melhor do que a gente estava no momento anterior. Para isso, ele abre aspas e fala o seguinte: aqueles que seguem aprendendo seguirão crescendo na vida. Dedique cada dia a tentar ser um pouco mais sábio do que quando você acordou. Parece clichê, mas se você consegue, de novo, com disciplina, levar isso a ferro e fogo, realmente você percebe uma curva exponencial de crescimento no seu conhecimento e na facilidade de interpretar alguma realidade que nos rodeia. Conselho número 3. Poupe para investir. Uma vez tenhamos adquirido conhecimento suficiente, ou ao menos buscar não estar desorientado na nossa caminhada diária, é hora de investir e buscar essas oportunidades. Só que para investir, precisamos poupar. Se não poupamos, não temos suficiente para investir, ou precisaremos buscar alguém que nos financie e, portanto, você terá, obviamente, uma dívida com alguém. Isso não significa que seja necessariamente ruim, mas você, de alguma maneira, vai precisar poupar
para buscar esses investimentos que tem muito a ver com os outros dois conhecimentos iniciais ditos aqui por Charlie Munger. Buscando modelos mentais, aprimorando o nosso conhecimento a cada dia, aí sim estamos mais hábeis para buscar e encontrar essas oportunidades. Mas lembre-se, para investir, precisamos poupar. Sobre esse conhecimento, ele deixou uma frase interessante, abre aspas, viva dentro da possibilidade dos seus ganhos e poupe para investir. O que a gente vê muitas vezes são pessoas comprando alguma coisa mais para agradar ao outro do que a si mesmo. E aí fica esse conhecimento. Conselho número 4. Trabalhe duro. Para encontrar as oportunidades de investimento, não tem outra maneira senão trabalhar duro, mas ter o conhecimento, aprimorar a cada dia e ter vários modelos mentais que vêm do conhecimento. Outras pessoas, outros investidores estarão fazendo isso e, portanto, competindo com você na busca dessas oportunidades que são escassas. Não aparecem oportunidades brilhantes a cada dia. Portanto, a concorrência é grande e sim, se você buscar aprimorar a cada dia, crescer os seus modelos mentais, aumentar o seu conhecimento e trabalhar duro, mais cedo ou mais tarde você acaba encontrando oportunidades que podem mudar a sua vida. Mas sim, é necessário trabalhar duro. Quem tiver mais conhecimento e trabalhado mais duro e mais rápido, encontrará essa oportunidade antes do que o outro. Para isso, temos a frase dele, abre aspas, não é próprio dos seres humanos ter talento para saber tudo, sobre tudo, em todos os momentos. Mas os seres humanos que trabalham duro em aprender, que olham e examinam o mundo em busca de oportunidades, de vez em quando terminam encontrando alguma. Conselho número 5. Paciência. Mesmo trabalhando duro, não é fácil encontrar boas oportunidades, mesmo tendo todos os conhecimentos que foram aprimorados ao longo de cada dia e, portanto, numa trajetória de vida que deve ser constante esse aprimoramento. E mesmo assim, não é fácil encontrar essas oportunidades. Portanto, não se precipite. Paciência, que é o 5º conselho. Siga trabalhando duro até encontrar uma verdadeira oportunidade e, portanto, não abraçar uma ficção qualquer que apareça. As oportunidades muito boas, elas são escassas e precisamos estar preparados e trabalhar para encontrá-las, sem nos precipitarmos. Ainda mais no mundo de hoje, onde cada vez você vê mais pessoas caindo em golpes financeiros de pirâmides, justamente por uma ganância de não ter paciência e querer ganhar esse lucro de forma alta, impossível, e acaba acreditando em milagres. Sinto lhes dizer, mas eles não existem. Portanto, paciência na busca das oportunidades diárias, mas precisamos estar preparados, pavimentar o terreno para que a gente consiga entender, através dos nossos modelos mentais e conhecimentos e aprimoramento diário, que isso é uma busca diária e uma busca que exige extrema paciência. Abre aspas aqui para o Charlie Munger. O melhor investimento não consiste em comprar ou vender, mas sim esperar. Se excluíssemos nossos 15 melhores investimentos, teríamos uns resultados na média do setor. Portanto, medíocre da média. A chave do nosso sucesso e dos nossos resultados não foi a hiperatividade, mas sim a paciência. Mantenha-se fiel a seus princípios e, quando aparecerem as oportunidades, aproveite com muita determinação. Conselho número 6. Seja prudente para minimizar os erros. A paciência, como falamos agora, é, portanto, uma virtude para conseguir e saber esperar as verdadeiras oportunidades, mas, acima de tudo, porque ela evita que cometamos muitos erros. Caso contrário, entraremos, fazendo a analogia de hoje em dia, nessas pirâmides para ganhar rendimentos que não condizem com a realidade. E aí, cada vez mais, vemos pessoas perdendo quantidades importantes de capital
para a pirâmide financeira graças à sua falta de paciência para querer ganhar muito num espaço curto de tempo. A hiperatividade, a falta de paciência é, portanto, um inimigo. Mas saiba que errar faz parte da vida, assim já dizia Charlie Munger. Mas um dos erros grandes é não tomar decisão. O medo nos congela. E ao não tomar uma decisão, porque temos medo de errar, a oportunidade passa e outro abraçará. Portanto, esse é mais uma das fases importantes. Veja que todas elas estão ligadas uma na outra. Abre aspas aqui para ele novamente. É incrível a enorme vantagem que pessoas como nós conseguimos a longo prazo, apenas por tentar não cometer erros estúpidos continuamente, no lugar de tentar demonstrar aos outros que somos muito inteligentes. Não tem maneira de viver uma boa vida sem cometer erros. Essa parte eu gostei muito, porque ele fala que a paciência, no longo prazo, fez com que ele, Charlie Munger, e o seu sócio Warren Buffett cometessem menos erros. Não significa que eles eram tão geniais, muito acima da média, mas eles eram mais pacientes, portanto tem muito mais a ver com o comportamento que todos nós podemos adquirir, esse tal comportamento, esse grupo de comportamentos aqui. E aí eles não cometiam tantos erros estúpidos, não repetiam os erros estúpidos, e não tinham a obsessão de mostrar aos outros que eles eram mais inteligentes. Simplesmente não errar de forma recorrente, com aquele mesmo erro que muitas vezes advém da falta de paciência, da uma hiperatividade ou da falta de conhecimento e de uma ganância de querer ganhar a curto prazo, algo que simplesmente não existe. Conselho número 7. Resista às adversidades. Charlie Munger divorciou da sua mulher por volta dos 30 anos, perdeu um filho nessa mesma época e ficou cego de um olho. E isso não impediu que ele fosse atrás, levantasse as mangas e encontrasse o êxito, encontrasse o caminho do sucesso que ele tinha determinado para ele. Para isso, temos que resistir às adversidades. Todos nós, em maior ou menor grau, passamos por elas. Por isso, ele fala esse recado aqui, abre aspas, assuma que a vida será dura e logo se pergunte se você é capaz de suportar. Se a resposta for que sim, você já é um vencedor. Conselho número 8, seja confiável. Tanto para ganhar oportunidades, quanto para resistir às adversidades, precisaremos da companhia de outros. O ser humano é um bicho, somos um bicho que precisamos do outro para que quando a gente caia, alguém esteja lá para nos dar as mãos. Nos relacionarmos com outras pessoas. E isso é fundamental para as pessoas de sucesso, segundo Charlie Munger, e eu concordo absolutamente com ele. Nós potencializamos os nossos resultados se estamos ao lado de pessoas que nos empurrem, que nos ajudem, que nos dão as mãos para levantarmos dos nossos tombos, das nossas dificuldades, das nossas adversidades, como falamos agora. E para estarmos ao lado de pessoas, devemos ser confiáveis. Os outros devem saber que quando eles passarem por momentos complicados, eles também terão o nosso apoio. Portanto, sejamos confiáveis. Ele até faz uma frase sobre isso, sobre ser confiável, com relação à busca de um cônjuge. Qual é a melhor maneira de conseguir um bom cônjuge? A melhor maneira é merecer um bom cônjuge, porque um bom cônjuge, por definição, não está louco. Lembre que sua reputação e sua integridade são os ativos mais valiosos e que podemos perder em poucos instantes. Portanto, você, eu, todos nós que queremos alcançar o êxito, devemos ser confiáveis para uma pessoa boa te escolher e termos boas companhias. Conselho número 9. Evite a inveja. A inveja, ela pode nos empurrar para alcançar os objetivos mais altos, uma vez que a gente vê pessoas ao nosso lado conquistando aquilo. Aquilo pode nos empurrar. Mas muito cuidado. Se seguirmos os passos anteriores de todas as dicas dadas por Charlie Munger, não teremos a necessidade de sentir inveja porque o outro está conquistando o seu êxito.
Afinal de contas, nós estaremos também com confiança, sabendo que estamos no caminho de conquistar o nosso êxito. E o caminho é mais prazeroso do que chegar no tal lugar de êxito. Portanto, a vida não é uma eterna competição com o outro ao seu lado, mas sim um marco de cooperação entre todas as pessoas e que cada um deva seguir o seu próprio projeto de vida e este deve ser respeitado. Esse é um dos marcos do liberalismo, respeitar o projeto de vida do próximo, sempre respeitando a propriedade privada alheia. Então o ponto é, a inveja, ela pode fazer com que você não siga os passos anteriores e queira ganhos rápidos, não busque o conhecimento e aí, obviamente, o fracasso é praticamente uma certeza. Mas ao seguirmos todos esses passos, teremos a autoconfiança e não a necessidade de sentir inveja que o outro está alcançando o seu sucesso. E para isso ele fala, dar importância a que alguém esteja ganhando dinheiro mais rápido do que você é um dos pecados capitais. A inveja é um pecado realmente estúpido, porque de todos é o único que não poderá se divertir com ele. Implica muita dor e nenhuma diversão. Por que você gostaria de subir nesse trem? Bastante interessante essa reflexão. De todos os pecados capitais, para ele, esse é o único em que você não se diverte com ele, te causa muita dor e nenhuma diversão. Para que subir nesse trem? Mas se você não estiver preparado com todos os outros passos, a inveja, ela é inerente ao ser humano. Conselho número 10. Evite a avareza. A riqueza, ela é um meio para alcançar os nossos fins e não um fim em si mesmo. Se a riqueza, ficar rico, for um fim em si mesmo, segundo Charlie Munger, teremos desperdiçado a nossa vida. E eu acho que ele está coberto de razão. E para isso ele fala, se o único que alcança na vida é a riqueza, então sua vida é uma vida falida. A vida é muito mais do que ser hábil na hora de acumular riqueza. E olhando essa última foto aqui, realmente concretiza a ideia de que a riqueza é um meio para alcançar os seus fins e não um fim em si mesmo. Charlie Munger teve 8 filhos, 15 netos e 7 bisnetos, que dá para ver bastante nessa foto. Isso deveria ser para ele o êxito que ele buscou a vida toda, muito acima da sua fortuna, que facilita depois todos os seus projetos. Portanto, ela é um meio para alcançar os seus fins e não um fim em si mesmo. Descansa em paz, Charlie Munger, e muito obrigado por tudo.